E como eu já comentei, nós vamos usar o Clonezilla, que é uma ferramenta clássica, uma ferramenta grátis e também é open source aí para fazer imagens de disco e também clonagens. Dá uma pesquisadinha aí pelo modelo do seu notebook e de repente alguma coisa do tipo como acessar o menu de boot. Eu geralmente faço assim, ó, vou ligar. A beleza não é o forte aqui, nem a interface de usuário, é a praticidade, o fato dele ser grátis, open source, seguro, etc. E funciona, tá? Funciona. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de upgrade de SSD aqui no Loop Infinito. Acabei de receber o MP600 Core Mini da Corsair, um SSD com 2 TB de armazenamento, e eu vou fazer um upgrade no meu Surface Pro, que é esse tablet Windows aqui com Snapdragon /notebook também, né, que ele funciona aí como um notebook, mas ele tem apenas 500 GB no SSD interno. Então eu vou subir aqui para 2 TB e o mais importante é que neste vídeo eu finalmente vou ensinar como é que eu faço aí a clonagem do SSD com um software grátis que é o Clonezilla. Eu vivo falando sobre isso sempre que a gente faz uma atualização de SSD aqui no canal, como naquele vídeo aí do Steam Deck, e uma galera sempre pede um passo a passo desse processo. Existem várias formas de fazer isso e eu vou contar como é que eu costumo fazer nesse vídeo hoje com esse upgrade pro MP600 aqui Core Mini, para botar 2 TB de armazenamento nesse tablet. E nesse caso que eu tenho uma máquina que só tem um slot de SSD, a gente vai trocar ele por um maior. Se você está aí nessa situação, ou no computador, ou no tablet, ou no notebook, ou num console portátil, só precisa de 3 coisas. A primeira é um novo SSD com mais armazenamento. A segunda é um leitor USB para você poder colocar esse SSD, conectar na máquina e fazer o processo de migração. E a terceira, que está aqui no bolso, é um pendrive para você poder criar um drive bootável que vai iniciar o sistema de clonagem, que no caso aqui a gente vai usar o Clonezilla, mas eu também vou citar outras opções. Então roda a vinheta e vamos nessa! E para começar esse vídeo eu quero agradecer a Corsair que mandou pra gente esse MP600 Core Mini. Mini porque ele é um NVMe M.2 pequenininho, um SSD menor, que é justamente o que a gente vai usar aqui no Surface Pro para fazer o upgrade, né? Na verdade, o acesso ao SSD aqui ele é super conveniente, é só apertar aqui do lado, ó, que já sai a tampinha e eu já consigo ter um acesso. Então 2230 é esse menorzinho que está aqui, mas a dica de hoje ela vale para qualquer formato de SSD, tá? Então vale na verdade até mesmo para SSDs SATA ou HDs, ou até mesmo pendrive. Você quer por algum motivo clonar um pendrive, um cartão SD? Gente, vale para tudo. Na maioria dos notebooks, quando a gente abre aqui um notebook, a gente sempre mostra ali o SSD e comenta sobre a possibilidade de um upgrade. E na maioria dos casos vai ser um SSD NVMe convencional, né? O tamanho aí 2280, como esse daqui. Eu vou deixar o link aí de algumas sugestões de produtos na descrição para quem ainda está pensando em fazer este upgrade. Mas assim, a minha recomendação, se você puder, é fazer uma instalação nova do sistema operacional, aqui no caso o Windows. O que eu vou mostrar hoje é para quando realmente você não quer dor de cabeça, quer só migrar o que você já tem, e pode fazer isso em alguns passos simples. Então vamos lá. Para começar, o que você vai precisar? Primeiro, o novo SSD. Segundo, um adaptador USB para ler esse SSD, e aí vai depender do SSD que você tem. Como aqui ele é um 2230, eu vou usar esse quadradinho aqui da Docase, que inclusive tem um vídeo super legal sobre esse produto aqui no canal. É o case de SSD externo mais compacto e inteligente que eu já tive, é muito legal. Mas você pode usar qualquer tipo de leitor de SSD. Se ele for SATA, é um pouquinho diferente. Se ele for NVMe, pode ser um mais convencional. Assim, eu tenho aqui um ROG Arian, o ROG Strix Arian. Apesar de que esse daqui tem RGB, ele é meio gamer, ele é muito chique, né? Mas a gente tem um aqui da Ugreen, que é mais custo-benefício para esse tipo de aplicação. E depois que você fizer a troca com esse case externo, você ganha um SSD externo usando o que você já tinha ali, para você poder armazenar arquivos aí de uma forma rápida e segura para levar para lá e para cá.
E por fim, um pequeno pendrive para você poder criar aí o sistema inicializável do Clonezilla. Obviamente você precisa de um computador para fazer todo esse processo. E na maioria dos casos você pode usar o computador que está o SSD antes de tirar. Então você pode tirar o novo, colocar no case externo, plugar e aí fazer o processo que eu vou mostrar aqui. Só que como essa máquina aqui ela tem Snapdragon e eu não consigo criar um disco inicializável para ela, eu vou usar um outro computador, mas geralmente você pode usar a mesma máquina que já está instalado, o SSD. Então vamos ao primeiro passo, que é criar o disco inicializável com o Clonezilla. Aliás, disco é da época de HD, né? Eu falei drive aqui mais cedo, porque é um drive, né? Não tem disco, tem nada girando aqui mais. Só o Giro do Loop. Se inscreva no Giro do Loop, que é o seu passeio matinal aí pelas principais notícias do mundo da tecnologia. Todo dia de manhã tem um programa no ar. Giro do Loop. Bora girar. E como eu já comentei, nós vamos usar o Clonezilla, que é uma ferramenta clássica, uma ferramenta grátis e também é open source aí para fazer imagens de disco e também clonagens. Existem várias outras opções. Se você quiser fazer tudo no Windows, existem programas como o Macrium Reflect, que eu também já usei, que é uma ferramenta muito legal, porém ela é paga. Eu acho que é um dos melhores para isso, mas tem o custo envolvido também. Vou deixar o link na descrição para quem quiser conhecer. E aí o processo é simples, você pluga os dois drives, escolhe lá a origem e o destino e vai tudo pelo próprio Windows. Como aqui eu estou fazendo uma solução open source que é grátis, vai ser um pouquinho mais complicado. Se você tiver no Mac, por exemplo, fica ainda mais simples, que pode fazer no próprio utilitário de disco, uma ferramenta nativa aí do sistema operacional. Então a gente vai baixar a versão 3.1.3/16, que é a mais recente e estável até o momento da gravação desse vídeo. E a arquitetura, beleza, vamos deixar aqui a AMD64 e aqui ó, vamos mudar o tipo de arquivo de zip para ISO e bora baixar. Ele vai ir aqui para o SourceForge e vai começar o download do Clonezilla, que não é muito pesado, pesa, olha só, anúncio do Vegas. Esse arquivo pesa em torno de 500 MB e enquanto ele está baixando, vou baixar a próxima ferramenta que é o Rufus. O Rufus também é uma ferramenta clássica, grátis e muito boa para você criar aí drives USB inicializáveis, de forma fácil, como eles mesmos dizem. E eu vou baixar aqui, ó, pesa 2 MB, tem inclusive versão portátil se você não quiser instalar. Então vou pegar essa daqui mesmo, ó, download direto, ó, uma maravilha. Feito isso, devemos ter dois arquivos em mãos aqui no computador, o arquivo de imagem do Clonezilla, né, esse arquivo .iso, e o Rufus portátil ou instalado. Aqui eu optei pelo portátil e vou executar ele. Então vamos dar um sim aqui, confirmar, beleza, pode buscar atualizações. Ele criou um arquivinho de configuração aqui, mas não tem problema. E aí é só plugar o pendrive no seu computador. Lembrando que não precisa nem de pendrive muito grande, viu? Pode ser um pendrive, acho que com 2 GB já dá. Esse que eu estou usando aqui é de 64, ou seja, um exagero. E se por acaso o Rufus abrir em inglês, você pode mudar ele para português aqui, ó, selecionando o idioma nesse botão. Então é só colocar aqui português do Brasil e agora ele está em português. É uma baita de uma ferramenta. Ele já identificou o pendrive aqui, então já está aqui como dispositivo selecionado o meu pendrive. Se você tiver mais de um disco conectado aí via USB, é só escolher o correto. É importante, isso pode parecer óbvio, mas é importante lembrar que o conteúdo que está no seu pendrive vai ser apagado. Então garante que você não tem nada importante ali e que você está escolhendo o dispositivo certo para não sair apagando alguma coisa que você não quer apagar, como eu já fiz, e não é uma experiência muito legal não. Aí no outro vídeo eu ensino a recuperar os dados. Em seleção de boot, a gente deixa aqui em disco ou imagem ISO mesmo, e aí você vem aqui em selecionar e escolhe a imagem do Clonezilla, né, o .iso aqui, que a gente acabou de baixar. O restante não precisa mexer em nada, é só dar um iniciar. Vai aparecer uma caixa de diálogo dizendo aqui que ele detectou uma imagem do tipo ISO Hybrid, e é só dar um OK aqui, ó, gravar no modo de imagem ISO, recomendado. Beleza? Se ele precisar de arquivos adicionais, vai aparecer uma mensagem como essa aqui, e aí é só dar um OK e ele baixa o que precisar. Vai ter um aviso aqui que todos os dados serão apagados no seu pendrive. Beleza, bora lá. Agora é só esperar um pouquinho. Aí ele vai preparar o disco e copiar aí os arquivos de imagem. E já está criando aí um disco inicializável do Clonezilla, que depois a gente vai colocar em outro computador, conectar os SSDs e no Clonezilla a gente faz o processo de clonagem. Essa parte aqui do pendrive ela pode demorar um pouquinho, então o editor pode acelerar aí o processo, por gentileza. Música de elevador.
E pronto, meu Clonezilla Live tá montado aqui. Inclusive, se eu abrir aqui o pendrive, eu já vejo que ele tá, ó, com todas as configurações de boot aí, tudo certinho aqui já do Clonezilla. Pronto, agora que eu tô com a minha ferramenta em mãos, tem dois caminhos. O caminho que eu vou seguir é um caminho mais complicado por causa da necessidade que eu tenho por estar com um notebook com um chip Snapdragon que não me permite inicializar esse pendrive aqui, esse sistema nessa arquitetura. Isso vai acontecer se você for clonar, por exemplo, o SSD do Steam Deck, né, de um console portátil, que pode vir a acontecer esse tipo de coisa. Para a maioria das pessoas, o processo a partir de agora é você colocar isso daqui no notebook, plugar o SSD externo, fazer a cópia e depois trocar o SSD. Só que aqui eu vou fazer diferente e você também pode seguir dessa forma se você quiser fazer tudo num outro computador. Aí eu vou explicando as diferenças ao longo do processo, mas no meu caso aqui eu vou ter que tirar o SSD. E tá certo que aqui remover o SSD é uma tarefa muito, mas muito fácil. Eu só preciso de uma chave Phillips para desparafusar ele aqui. Não é Pentalope. Eu nunca sei qual que é. Cara, essas chaves são todas iguais. Torx T5. Não é Torx, é Penta. Como assim? Ainda não é essa? É uma maior que essa. Agora vai. Espanou. É uma tarefa muito, mas muito fácil. Acontece, né? Parafusinho espanado, quem nunca? Mas já resolvi aqui o problema e agora eu removi aqui, ó, o SSD do Surface Pro, esse pequenininho aqui, o 2230, que a gente vai fazer a clonagem. Mais uma vez, né? Num notebook, o SSD convencional ele é um pouquinho mais longo e para acessar você precisa tirar aí os parafusos. Mas hoje em dia, quase qualquer notebook é muito simples o acesso, né? Você tira os parafusos, levanta a tampa, já deve dar para enxergar ali onde está o SSD para fazer a troca. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse SSD aqui nesse case aqui, USB tipo C, e vou colocar o outro num outro case USB tipo C para a gente fazer aí a clonagem. Esses que eu estou usando aqui nesse vídeo, eles são assim mais estilosos, né? Um é gamer, o outro tem uma telinha, mas não precisa de tudo isso, né? Então vou deixar aí na descrição o link de umas opções com um custo-benefício melhor, né? Opções mais baratinhas que não tem esse monte de frufru. Pode falar frufru em 2024 ou dá ruim? Ah, falei já. Então vamos ao unboxing do MP600 Core Mini aqui da Corsair. 2 TB nesse tamaninho de SSD. O meu Surface Pro vai ser o mais legal do parquinho. Tá certo que ele tá arriscado a tela, né? Por causa daquela atrocidade que eu cometi no vídeo, mas tudo bem. Ó, o tamanho aqui do SSD. Geralmente um 2280 viria nessa mesma embalagem aqui, né? Em todo plástico, mas esse pequenininho aqui, ó, vem só num tiquinho aí da embalagem. Vamos tirar aqui. Ó, bonito, hein? MP600 Core Mini. Vou deixar ele aqui do lado do outro. O que mais que vem aqui na embalagem? Tem um Safety and Compliance Information e um QR Code aqui com o manual aí, com algumas instruções. Então esse é o unboxing de um SSD 2230 e 2 TB, bicho. Eita, nós. Agora é só colocar aqui nos cases, né? Então vamos lá. E para abrir esse ROG aqui, ó, é só espetar ele aqui embaixo, tipo remover chip de operadora de smartphone. Ele já abre aqui. E o diferencial desse carinha aqui é que ele, né, tem RGB, é gamer, e ele tem aqui, já vem com um adesivo térmico aqui em cima, como se fosse um dissipador, né? Então essa parte aqui ajuda na dissipação do calor. E você tem todas as opções aqui de tamanho de SSD. Então é só tirar esse parafusinho aqui e colocar no menor para montar. Então vamos fazer essa instalação aqui agora. Colocar o SSD aqui, ó, o 2230. Aí é só vir com o parafusinho aqui e encaixar ele. Não precisa nem de chave, nem de ferramenta. É um produto muito simples e bem funcional. E tá aqui, ó, tá instalado aqui o nosso SSD de 2 TB. Fechar ele. E agora vamos ao outro, o dock case aqui.
tentar não espanar esse parafuso. Não, mas esse daqui é um parafuso bom, é que o do Surface... Aliás, eu fui pesquisar um problema recorrente. A galera espanou muito já esse parafuso. E tem que usar uma alavanca aqui para puxar essa tampinha, que ela fica bem presa aqui. Se você não viu o vídeo desse produtinho, o diferencial é que ele tem, além da telinha, um capacitor aqui para ejetar com segurança o SSD, mesmo se você plugar com tudo, né? Ele mantém ligado ali para desligar com segurança, no caso dessas ejeções inesperadas. Você já foi ejetado de forma inesperada, Lucas? E esse daqui é um Western Digital de 1 TB que eu estava usando no Steam Deck e depois virou aqui um SSD externo. Então vamos pôr aqui o de 500 GB para a gente fazer a nossa cópia. Agora o que vai me atrapalhar é esse dissipador aqui que tem no SSD do Surface. Ó, vou tirar ele. Inclusive, ó, tá cheio de pasta térmica aqui. A Microsoft soca pasta térmica aqui para, né? Isso ajuda, né? Tem um pouco aqui também. Depois eu vou pôr no outro. E pronto, finalmente eu tenho o meu SSD de origem, o meu SSD de destino e agora eu só preciso de uma outra máquina para fazer essa cópia que eu não consigo fazer aqui no Surface. Mais uma vez, só lembrando que no processo normal do notebook você não precisa de 2 cases, tá? Pode deixar um SSD no notebook, pluga o outro externo e aí inicia o sistema, que é o que a gente vai fazer agora. Felizmente eu tenho um PCzinho bem compacto aqui, olha que belezinha. Acabamos de montar ele, é o próximo vídeo de montagem de PC que vai pro ar aqui no canal, então fiquem ligados. Vou plugar aqui o SSD de origem, ela já acendeu aqui inclusive, ó, o dock case. Vou plugar o de destino e o nosso pendrive. Clonezilla Live. Agora a gente precisa fazer o computador iniciar pelo Clonezilla, então a gente precisa acessar o menu de boot. Isso vai variar de acordo com o computador, de acordo com a placa-mãe ou de acordo com o notebook. Para ter certeza do que você tem que fazer, do que você tem que apertar, dá uma pesquisadinha aí pelo modelo do seu notebook e de repente alguma coisa do tipo como acessar o menu de boot. Eu geralmente faço assim, ó, vou ligar, fica apertando Del, F12, ESC, F8 também às vezes. Aí, entrei na BIOS. Isso funciona. Pode ser tanto pela BIOS quanto por aquele menu de boot, né? Aquele atalho. E aí aqui na BIOS eu tenho uma opção para fazer um override e botar direto aqui, ó, do USB. Então vamos nessa. Aí ele vai iniciar o Clonezilla. Ai, que beleza! É isso, galera, ó. Software grátis, é open source, é feito em Taiwan também, ó lá. High Performance Computing, Taiwan. A beleza não é o forte aqui, nem a interface de usuário, é a praticidade, o fato dele ser grátis, open source, seguro, etc. E funciona, tá? Funciona. E a gente tem aqui várias opções, tem inclusive alguns testes de memória que você pode fazer usando, né, o Clonezilla. Mas a gente vai aqui, ó, pelo original. Mas a gente vai na primeira opção, Clonezilla Live aqui em VGA 800x600, uma resolução que um dia já foi o 4K da computação. E agora estamos no programa e a primeira opção aqui é escolher o idioma. Então quem quiser pode escolher aqui, ó, português do Brasil. Eu vou deixar em inglês porque é o que eu tô acostumado, mas sintam-se à vontade aí, ó, para colocar no de vocês em português. Então vamos em inglês aqui, aí tem a configuração do teclado também, se você quiser mudar, eu não quero mudar. Aí ele inicia aqui e Start Clonezilla e pronto, já estamos aqui. Essa é a interface dele, viu? Eu sei que para muita gente aí que cresceu com um smartphone é estranho isso daqui, mas uns 30 anos atrás os programas eram todos assim. 30? Não, mais que 30. 30 já tinha o Windows. Uns 40 anos atrás. Cartão perfurado. E nós vamos escolher aqui, ó, a segunda opção, que é device para device, né? A gente vai trabalhar direto de um disco ou partição para outro disco ou partição. Aí ele vai entender os discos e partições que a gente tem conectados aqui e é nessa parte aqui que, se você estiver usando no notebook, ele vai identificar o que está lá dentro já, não precisa plugar 2 externos. E aí você tem alguns modos, você tem um modo mais avançado ou um modo de iniciante, né? Para esse tipo de clonagem que eu vou fazer aqui, pode ser o de iniciante, não tem problema, ó. Então a gente vai escolher aqui de um disco local para outro disco local, clone mesmo, clonagem. E agora a gente escolhe a fonte, que é esse daqui, o de 512 GB. Tem o que já está instalado aqui na máquina e aí tem o de 2 TB, que é o que eu vou copiar. Então a gente escolhe a fonte aqui, garante que você vai escolher a fonte correta e também garante que você vai escolher o destino correto, que é o de 2 TB, beleza?
E aí, para garantir que está tudo certo, tem uma opção aqui para checar o disco antes de copiar, né? E aí, se precisar, ele reparar qualquer erro que for encontrado, né? Tem um automático aqui também, mas não precisa porque está tudo certo aqui com o nosso disco, então eu vou só pular essa parte. Esse próximo passo é muito importante, porque como o meu SSD de origem é menor do que o de destino, se eu simplesmente copiar, eu vou ter uma partição de 500 GB no SSD de 2 TB, o que seria essa primeira opção aqui de usar a tabela de partição do disco de origem. Mas escolhendo essa segunda opção aqui, ele vai fazer proporcional, então eu vou ter uma partição que é igual a de 500 GB, tudo que está lá vai estar nesse novo disco, mas expandindo aí para 2 TB. Então vamos marcar aqui. E aí depois eu escolho o que fazer depois que terminar tudo, né? Eu vou deixar ele para entrar na linha de comando aqui só para eu saber que terminou, mas você pode reiniciar, pode desligar, enfim, aí fica a seu critério. Vou dar um OK, ele vai pedir mais uma confirmação aqui do que eu estou fazendo e bora lá, ó. Tem certeza? Ó, vai ser apagado tudo ali. Y, yes, sim, tenho certeza absoluta. Vai, meu filho. E pronto, agora ele vai começar a fazer todo o processo, né? Vai aparecer várias linhas de código e eventualmente aparece uma barra de progresso. E pronto, agora eu tenho a barra de progresso da clonagem em andamento. E assim, quando você assiste esse vídeo sem conhecer esse processo pela primeira vez, parece que são muitos passos, né? Muitas pessoas vão achar mais interessante ou pagar por um Macrium Reflect ou usar um outro software no próprio Windows para fazer a clonagem. Mas na minha experiência, eu tenho mais sucesso fazendo isso num sistema operacional próprio para clonagem de discos, que é o caso do CloneZilla, por isso que eu prefiro usar esse programa aqui. E não é difícil o processo, é que quando a gente começa do zero parece que são muitas etapas. Mas é só criar o disco inicializável, plugar os dois SSDs numa máquina, botar pelo CloneZilla e fazer esse processo aqui da cópia, né? E aqui a gente tem, ó, ele está usando aqui a ferramenta dele que é o Part Clone, e a gente vê aí todos os dados, né? Quanto tempo já passou e quanto tempo resta. Parece que vai levar em torno de 20 minutos, sendo que ele está fazendo aí em torno de 24 GB por minuto, né? Vai bloquinho por bloquinho. Mas por curiosidade, no Dockcase aqui, ó, a gente consegue ver certinho como é que está a leitura do disco para cópia, né? Em torno de 350 megabytes por segundo, e a escrita também deve estar em torno disso. Então 500 GB, eu acho que vai levar uns 10 minutos, está quase em 10% já. Editor, por favor, acelera esse processo. E 100% terminou essa primeira partição. Agora tem umas outras partiçõezinhas menores ali, que ele vai fazer agora, tá começando ali, mas também, isso aqui foi rápida também, e agora eu tô no prompt aqui, vamos ver se ele vai dar mais alguma mensagem, mas acho que não, acho que já acabou. Power off, desliga, Jarvis. E aqui eu tenho meu SSD clonado, se tudo deu certo, né? Até o momento tudo indica que deu certo, mas a gente só vai saber para valer a hora que eu colocar ali e o sistema inicializar corretamente. Então, vamos tirar aqui o MP600 Core Mini, que nesse momento deve ser uma réplica exata do SSD do Surface, porém com mais armazenamento. Vou colocar o dissipador do Surface aqui também, para ele ficar bonitinho. Apesar de que esse adesivinho que está aqui, ele já é um dissipador de calor. Eu não sei se eu consigo tirar ele. Vamos ver. Às vezes dá, às vezes é fácil, às vezes não é. Mas você não precisa tirar o do seu SSD. Vamos dar uma surfada aqui agora. Vou encaixar ele aqui. Que já tem de pasta térmica aí, deve ajudar no resfriamento. Esse é o SSD de 2 TB que parece de 512 GB e tem gosto de alto desempenho. Vamos instalar ele de volta aqui no tablet. E agora é hora da verdade, olha lá, já está ligando, vamos ver se deu certo aí esse processo todo. Se inicializar o Windows, maravilha. Se ficar nessa telinha por muito tempo, deu ruim. Será? Não, olha lá, já está girando ali o Windows. Ufa, senão, né? Aqui serve um tutorial que nem o cara que está ensinando a fazer consegue fazer dar certo, né? Tá aí, ó, Windows inicializado, deu tudo certo. Eu tive que pôr o carregador dele, né? Quando eu tirei o SSD e pus de volta, ele não queria ligar, só quando eu coloquei o carregador que ele ligou. Inclusive, o reconhecimento facial não funcionou, mas é porque eu tô de boné.
E tá aí a minha cópia exata do Windows, inclusive, ó, com os arquivos que eu baixei aqui mais cedo, que eu vou apagar agora. Só que o meu disco local, que antes tinha 474 GB, agora tem aí, ó, 1,81 TB, né? Esse SSD aí de 2 TB. Inclusive, se eu vim aqui no gerenciador de discos aqui do Windows, a gente vê aí, ó, a nova partição como ficou. Então foi uma réplica exata dos dados, porém expandindo a partição para o espaço livre que eu tinha aqui no disco. Em alguns casos, se você tiver uma partição de recuperação no sistema, pode ser que não dê certo isso, pode ser que fique um espaço livre aqui, mas aí é muito simples de resolver, porque no próprio gerenciador de discos do Windows você pode encolher ou aumentar um volume se você tiver espaço livre ali para usar nas partições. Então é isso, tá pronto aqui agora. Esse Surface Pro agora tem 2 TB, graças a esse processo aí e também esse MP600 Core Mini que a Corsair mandou aqui pra gente no Loop Infinito. Como um tablet super portátil, eu pretendo usar ele nas viagens para logar, né, os conteúdos que a gente grava, né? Isso aqui não pesa nada, pluga ali o cartão com o leitor e loga tudo nele sem precisar ficar pendurando SSDs externos. Ficou, ó, maravilhoso e espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial. Todos os links das ferramentas que eu usei está tudo aqui na descrição, listadinho aí, bem bonitinho. Lembrando que existem outras opções também, né? Eu citei aí o Macrium Reflect, que é um software que permite que você faça todo esse processo no Windows. No Mac você pode usar o próprio utilitário de disco nativo, só que nem sempre ele funciona bem, né? Mas ele é uma opção também, né, para quem está aí nesse sistema. E se você tem alguma dica, se você faz esse processo de alguma forma diferente, deixa aí nos comentários também. Vamos compartilhar aí o conhecimento para todo mundo. Se você curtiu esse tipo de vídeo com essa dica, comenta aí também que eu tô pensando em trazer outras dicas, outros tutoriais, como por exemplo recuperação de dados, que já me salvou a pele muitas vezes e eu sei que seria útil aí pra galera. Por enquanto eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê em breve. Até lá, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Valeu galera e até a próxima!